E aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Joia? Beleza, né? Pessoal, nossa aula de hoje é sobre velocidade relativa. E é interessante para você saber velocidade relativa, você saber o que é um referencial, porque a gente vai ter referências de velocidades em relação a outro corpo que está em movimento, por exemplo. Velocidade do corpo A que está em movimento em relação ao corpo B que está em movimento. Então é bom você saber o que é um referencial. Então eu tenho uma aula, que seria até a minha primeira aula aqui do canal, bem antiga, tá? Vou deixar o link aqui na descrição, nos cards e lá na tela final. Se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva para você poder ajudar o canal a crescer e ter boas aulas como essa que eu vou passar agora para vocês, que eu garanto que vai ser uma aula muito bacana, tá? E não deixe de compartilhar essas aulas, né, do canal e essa também do canal com outras pessoas que também estão precisando de uma forcinha em física, beleza? Então, pessoal, vamos lá para a aula. Então, galera, velocidade relativa. Então, vamos supor aqui, galera, que eu tenho aqui uma partícula, um móvel, a 30 km por hora. Bom, 30 km por hora quer dizer o quê? Que ele está percorrendo a cada hora 30 km. Mas em relação a quê? A relação ao solo. Aqueles 30 km por hora em relação ao solo, galera, é como se eu estivesse, por exemplo, viajando a 80 km por hora num carro, numa viagem qualquer. E aí eu falo assim, a 80 km por hora que eu estou viajando, a minha velocidade. Então, 80 km por hora em relação a quê? Em relação ao solo. O solo é o nosso referencial inicial. Então é automático a gente falar, eu estou a 30 km por hora, eu estou a 90 km por hora num carro, eu estou a 800 km por hora num jato, certo? Por quê? Em relação ao quê? Ao solo. Agora, se você relacionar um corpo que está se movimentando em relação a outro corpo que está se movimentando, como que você vai fazer esse cálculo? Aí entra a velocidade relativa. Eu tenho aqui dois exemplos. Eu tenho esse corpo se movimentando no solo com a velocidade V1 e esse outro corpo com a velocidade V2 em relação ao solo, igual nós tivemos aqui no 30 km por hora. Aqui é a mesma coisa, V1 em relação ao solo e V2 em relação ao solo. Só que eu quero saber a velocidade de V1 em relação a V2. E aqui também a velocidade de V1 em relação a V2. Então, pessoal, quando a gente fala sobre velocidade relativa é isso aqui, velocidade relativa de um corpo em relação ao outro é a velocidade do corpo A menos a velocidade do corpo B. Então, toda vez que eu relaciono a velocidade de um corpo em relação ao outro, seria isso aqui. Então, quer ver? Olha o nosso exemplo aqui. A velocidade do corpo A, por exemplo, aqui, vamos supor que a nossa esfera aqui é 30 km por hora. E o corpo B não é em relação ao solo, então o solo é quanto? É zero. Então seria 30 menos zero. Então, qual que é a velocidade da esfera aqui em relação ao solo? 30 km por hora. Então é uma coisa bem automática. Agora, qual que é a velocidade de V1 em relação a V2? Então, se a gente for olhar aqui, eu tenho V1 é o meu corpo A e V2 é o meu corpo B. Lembrando aqui o seguinte, galera, que como a gente está fazendo essa velocidade relativa, a gente tem que ver que VA é maior que VB. Para não dar um valor negativo, tá? Para ficar mais fácil e mais simples. Então, o que eu vou fazer aqui? A minha velocidade seria essa daqui, de V1 em relação a V2. Então, eu tenho aqui V1 em relação a V2 é igual a V1 menos V2, a nossa velocidade relativa. E aqui, mesma coisa. Note que a velocidade de V1 em relação a V2 é igual a V1 menos V2. Ok, mas onde você achou esse menos aqui para o V2? É porque se você olhar a nossa reta, né, tanto essa como essa, ela tem um sentido. Então, a gente vai estipular que o sentido para lá, né, vamos colocar assim, é positivo, no sentido positivo, e para lá também é o sentido positivo. Então, se você olhar, as duas velocidades aqui estão no sentido positivo. Então, seria V1 menos o V2. E aqui seria V1 menos, como essa aqui está no sentido negativo da trajetória, então seria o quê? Menos V2. Então, seria V1 menos V2. Só que para simplificar, o
que a gente faz? V1 mais, que é menos vezes menos vai dar mais, né? Então vai ficar... Então, para simplificar, o que nós fazemos? Nós fazemos o seguinte: se o corpo, os dois corpos, ou vários corpos, né, tiverem no mesmo sentido, a gente subtrai as velocidades de um em relação ao outro. Se os dois corpos tiverem sentidos opostos, a gente soma as velocidades deles. E aí eu tenho a velocidade relativa. Então vamos para dois exemplos aqui, só para a gente poder ter uma ideia, exemplos numéricos, tá bom? Então eu tenho aqui o seguinte, galera, eu tenho aqui dois jatos, né, dois aviões, um a 700 km por hora e o outro a 500 km por hora. Aqui eu tenho os mesmos jatos, 700 e 500 km por hora. Só que aqui os dois estão no mesmo sentido e aqui os dois estão em sentidos o quê? Contrários. Então o que a gente vai fazer aqui, ué? Mesmo sentido, você subtrai. Então, quanto que vai dar isso daqui? Vai dar, vamos considerar que o jato 1 é o V1 e o jato 2 é o V2, ok? Então, vai ficar 700 menos 500. Então, nós achamos aí a velocidade de 200 km por hora. Isso quer dizer o que, galera? Isso quer dizer o seguinte, é como se o jato 2, por exemplo, tivesse parado e o jato 1 estivesse passando por ele a 200 km por hora, certo? Aí, aqui, a gente vai fazer a mesma coisa, só como os dois estão em sentidos opostos, o que eu vou fazer? Eu vou somar as velocidades. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que como se o jato 2 estivesse parado e o jato 1 estivesse passando por ele a 1.200 km por hora, certo? Então, pessoal, essa velocidade relativa ela é muito boa para a gente poder fazer exercícios com encontro de móveis. Por exemplo, eu tenho um carro e tem um carro lá na minha frente, eu vou querer saber o tempo de encontro deste carro A com o carro B, por exemplo. Então, em vez de a gente usar toda aquela equação, né, montar as duas equações do movimento retilíneo uniforme, que geralmente se faz isso para velocidades constantes, o que eu faço? Eu uso velocidade relativa, que é muito mais rápido, muito mais simples de resolver. Então, vamos para um exercício para a gente poder ver como é que acontece isso. Então, galera, o exercício do Cefet, Paraná, está dizendo o seguinte: numa das corridas de São Silvestre, um atleta brasileiro estava 25 metros atrás do favorito, o queniano Poldegard, quando, no fim da corrida, o brasileiro reagiu imprimindo uma velocidade escalar constante de 8 metros por segundo, ultrapassando o Degard e vencendo a prova com a vantagem de 75 metros. Admitindo-se que a velocidade escalar de Degard se manteve constante e igual a 5,5 metros por segundo, o intervalo de tempo decorrido desde o instante que o brasileiro reagiu até o instante que cruzou a linha de chegada foi de... Aí admita que os dois atletas descrevem trajetórias retilíneas e paralelas. Então, galera, o que a gente vai fazer aqui? Vamos supor aqui que eu tenho os dois corredores, né? Eu tenho o brasileiro atrás do queniano. A quantos metros atrás dele? Estava 25 metros atrás do favorito. Então, no queniano aqui, ó, ele está a 25 metros. Aí ele reagiu, venceu a prova com a vantagem de 75 metros na frente do queniano. Então, essa foi a vantagem dele, certo? Então, nós temos aqui o corredor brasileiro, o corredor queniano e aqui o brasileiro vencendo a prova. Bom, vamos colocar aqui o seguinte: o corredor brasileiro, quando ele reagiu, né, ele estava com uma velocidade escalar constante de 8 metros por segundo. Então vamos colocar aqui. E o queniano estava 5,5, né, metros por segundo. Nós temos as duas velocidades. Então vamos pegar aqui, fazer a nossa velocidade relativa aqui então. O que eu vou fazer então? Qual é a velocidade do brasileiro em relação ao queniano? Então a velocidade relativa é 8 menos, como eles estão no mesmo sentido, a gente faz o quê? Subtrai, né? 8 menos 5,5. E aí eu tenho 2,5 metros por segundo. É a velocidade do brasileiro em relação ao queniano. Aí você usa a definição de velocidade. Então ele está perguntando aqui, o intervalo de tempo decorrido
né? Desde o instante em que o brasileiro reagiu até o instante em que cruzou a linha de chegada. Então, aqui seria a nossa linha de chegada. E aí eu tenho o seguinte, então aqui eu estou querendo o quê? O meu ΔT. Então, ΔT é igual a ΔS sobre a velocidade o quê? Relativo. O ΔS, galera, seria quanto? Os 25 mais os 75, né? Que ele andou todo isso aqui para percorrer até ultrapassar o queniano e chegar na linha de chegada. Então, seria quanto? Seria 25 mais 75 sobre a velocidade relativa, que é 2,5. Então, 25 mais 75, 100 sobre 2,5. Ou seja, o ΔT aí foi de quanto? Foi de 40 segundos. Então, ele demorou 40 segundos para ultrapassar o queniano e vencer a prova. A questão correta é letra C. Então, galera, muito obrigado por vocês terem assistido a aula até aqui. Não deixe de compartilhar essa aula, galera, com outras pessoas para o canal poder crescer e você ter boas aulas como essa, de qualidade, que com certeza estava muito legal, não estava? Então, galera, até a próxima aula.